Marcelo Jamal tem servido ao Corpo de Cristo por 30 anos. Atualmente mora nos Estados Unidos e preside a Accord International Missions. Compõe o presbitério do Centro Internacional de Missões Betel, em Filadélfia, e integra o colegiado da Comunhão Ágape. Também é escritor e tem um ministério com ênfase na prática da vida cristã, avivamento, liderança e eclesiologia. Gostaria que nós orássemos um pouquinho, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pelo privilégio de estar com os meus irmãos comprados pelo sangue de Jesus, irmãos que bebem do mesmo Espírito, dirigidos pela mesma palavra. Obrigado, Pai, pela graça, pelo favor do Senhor sobre a vida deles. Obrigado pelos dons ministeriais, espirituais. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida que há sobre eles. Obrigado, Pai, pelo impacto, Senhor, que eles fazem na localidade onde o Senhor os plantou. E eu oro neste momento, Pai, para que todos nós aqui, com a mente, Senhor, regada pela palavra, pelo espírito de revelação e sabedoria, possamos entender a graça e o favor do Senhor Jesus Cristo para interagirmos com o Senhor. Em nome de Jesus, proibimos qualquer ação maligna, humana, qualquer interferência que atrapalhe o que o Senhor tem para fazer esta manhã, em o nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero compartilhar algo da parte do Senhor. Eu quero dar o título dessa mensagem, A Dualidade da Vida. A dualidade é um assunto interessante, porque a filosofia tenta explicar, a própria teologia tenta explicar. Não há um consenso em relação à dualidade, mas o foco da dualidade é que nós vivemos em questões opostas, que muitas vezes convivem no mesmo espaço e no mesmo momento. Então, por exemplo, nós conhecemos o bem e o mal. Ele existe, ele está aí. Pela teologia, nós entendemos que Deus é a fonte de todo bem, né? E o diabo é a fonte de todo mal. E a filosofia diz que, inerentemente, o homem é mau, como a Bíblia também diz que o homem é mau. Então, nós temos essa dualidade e precisamos aprender a viver com ela. E não é uma tarefa fácil, principalmente para eu e você, que somos homens de Deus e que conhecemos o Senhor e precisamos expressar a vontade dele onde ele nos plantou. Então, eu gostaria de começar esse bate-papo, essa conversa com vocês, no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 17 em diante. Por favor, vamos para o texto. A Bíblia nos ensina o seguinte: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu sua chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Então, você observa aqui alguns conceitos nesse texto. Primeiro, nós temos aqui a imagem de um homem chamado Elias, um ser humano sujeito a todas as questões da sua humanidade, vivendo todas as crises que nós, seres humanos, podemos viver, sejam elas físicas, financeiras, espirituais, emocionais, enfim, são tantas que às vezes não conseguimos enumerar. Mas, ao mesmo tempo, vemos aqui um Elias, um homem espiritual, um homem cheio de Deus, cheio da graça, cheio do conhecimento do Senhor, fazendo a obra de Deus, apesar da sua humanidade. Então, essa dualidade aqui, né, de nós, ao mesmo tempo, sermos homens e sujeitos a todas as fraquezas, a todas os intempéries da vida, não podemos deixar de crer que servimos um Deus da nossa geração capaz de fazer infinitamente mais e que nos deu o privilégio de manifestar o seu propósito. Então, diante disso, o que nós precisamos entender? Nós precisamos parar para observar algumas questões. Primeiro, eu estou sujeito, como você, como cada um de nós, às questões desta vida. Se nós não aprendermos a lidar com isso, certamente nós teremos problemas. Dentro do privilégio que Deus tem me dado de servir ao corpo de Cristo e cooperar com muitos irmãos que estão na liderança, uma das questões que eu mais observei é que nós, cristãos, temos dificuldades de lidar com a nossa humanidade. Nós temos dificuldade de lidar
de que, de fato, estamos sujeitos às coisas dessa vida. Porque muitas vezes nossa fé, ela parece que não nos dá o direito de sofrer, que não nos dá o direito de passarmos por momentos difíceis. Alguns líderes que eu encontrei ao longo da minha vida, eles estavam ao ponto de desistir dos seus ministérios e dos seus chamados, porque diziam assim, não, se eu estou neste momento é porque eu perdi a fé. Não pode um homem de Deus com fé estar numa situação como essa. Queridos, não é fácil, de fato, passar por momentos difíceis na vida, mas não tem como evitá-los. Vivemos num mundo precário, a política está quebrada, a saúde está quebrada, a natureza está quebrada, os relacionamentos estão quebrados. Por onde você olhar, você vai ver o mundo quebrado, né? O mundo não é o céu, o mundo não é perfeito e, consequentemente, o mundo é injusto. É injusto. E viver muitas vezes com a injustiça é algo que não é fácil para nós. E se nós não aprendermos a lidar com isso, certamente vamos atrapalhar o que Deus tem feito em nossas vidas. Por quê? Porque o nosso estado de ânimo, guarde essa frase no seu coração, o nosso estado de ânimo altera o nosso profetismo. Elias aqui, que é um personagem o qual Deus escolheu para nos ensinar essa manhã, ele deixou muito claro o quanto o seu estado de ânimo meio que interrompeu o percurso do seu ministério, meio que deu a entender de que as coisas não deveriam ser como foi. O comportamento espiritual de Elias foi um exemplo, mas quando ele teve que lidar com a sua alma, ele teve que lidar com os seus sentimentos, ele teve que aprender a lidar com a sua humanidade, a gente percebe que Elias ele teve problemas muito sérios, não é verdade? Então, você veja que Elias chegou ao ponto de dizer, Deus, eu não quero mais viver, eu não quero mais viver. E essa questão, para mim, está muito difícil. Eu não sou melhor que meus pais, aliás, eu sou aqui um homem sozinho, todos te abandonaram, só eu fiquei. E ele, naquela crise existencial, meio que estava interrompendo o curso do seu chamado, o exercício do seu ministério, aquilo que Deus havia chamado ele para fazer. Bem, vamos para o livro de João, capítulo 16. Eu quero ler um texto interessante ali no versículo 32 e 33. Todos nós conhecemos esse texto. Jesus diz, eis que vem a hora e a chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o meu Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Uma das coisas que eu sempre dou risada quando leio esse texto é que Jesus dá uma notícia para os caras de que eles ficariam sozinhos, né? Jesus estava indo embora e de que eles também iriam ser dispersos, certamente não seriam por coisas boas, seriam por coisas ruins. E ele então conclui aquela frase dizendo, ei, mas vocês precisam ter paz diante de tudo isso. Assim, what? Ter paz diante disso, Jesus? Espera um pouquinho, você está de brincadeira. Eu estou aqui diante de uma palavra que você está dizendo, e nós cremos no que você diz, vamos ser dispersos, cada um para a sua casa, e vamos te abandonar, e você diz que tenhamos ter paz. Sim, é isso que Jesus espera de nós, que nós venhamos conviver com a nossa humanidade cheia de fraqueza, mas aprender a ter paz conosco mesmo, porque senão a nossa humanidade vai atrapalhar a nossa carreira ministerial. E nós sabemos muito bem, a Bíblia está cheia desses exemplos de homens que não souberam lidar com a sua humanidade, de uma certa forma, meio que causaram prejuízos para a obra de Deus, né? Se você for pensar bem, desde os céus, Deus tem tido situações como essa. O único que não causou problema para o nosso Deus e Pai foi o Senhor Jesus Cristo, qual viveu diante da sua humanidade, né? Filipenses 2 diz que ele, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas se tornou o quê? Homem. E como homem, ele aprendeu a viver com a sua humanidade, sendo obediente até a morte de cruz. Por isso que Deus pôde exaltá-lo. Certamente, se Jesus não soubesse lidar com a sua humanidade, ele não poderia chegar ao fim de seu curso, onde Deus iria o exaltar e dar um nome acima de todo nome. Bem,
Nós precisamos entender, então, de que neste mundo imperfeito, nesse mundo injusto, onde nós habitamos, precisamos crer de que a nossa humanidade precisa ser aceita. Faço uma pergunta para você mesmo. Você está de bem com a vida? Você está de bem com você mesmo? Fala sério. Você está de bem com você? Quando você sobe no púlpito, quando você está diante da sua esposa, dos seus filhos, está diante dos seus amigos, conferência como essa, onde a gente vê amigos talvez que não teve oportunidade de vê-lo durante um ano, será que nós estamos de bem, mais de bem conosco mesmo? Uma pergunta que nós temos que fazer, porque, amados, se nós não estivermos de bem conosco mesmo, não adianta nada mais ao nosso redor estar bem, porque essa equação da dualidade, ela é importante. Por isso que eu sempre digo que um discipulado de liderança, ele tem que contemplar mão e coração, coração e mão, porque coração fala do que nós somos, e é muito importante nós cuidarmos da nossa existencialidade. Mas, ao mesmo tempo, temos que cuidar das nossas mãos e aquilo que nós fazemos. Então, o líder tem que equilibrar aquilo que ele é e aquilo que ele faz. E quando isso está desequilibrado, certamente os prejuízos surgirão. Agora, o problema é que nós observamos na vida de Elias, tanto no capítulo 18, como no capítulo 19 de 1 Reis, onde nós temos a condensação de uma das histórias mais importantes da vida e do ministério de Elias, é de que ele estava no exercício da sua fé, no exercício do seu ministério, com problemas seríssimos na sua existencialidade. Ele estava com um problema seríssimo no seu coração, sem aceitar aquela situação como deveria, né? A crise de Elias, se você olhar lá, Senhor, eu estou sozinho, seu povo se desviou, seus altares foram queimados, eles estão adorando Baal e os postes ídolos, provavelmente Azera, e eu aqui estou sozinho. Então, a perspectiva de Elias era uma perspectiva pessimista, era uma perspectiva totalmente fora da realidade, porque se você observar o texto, não era tão assim como Elias estava enxergando. Vou dizer novamente, eu quero que você guarde essa frase, o seu estado de ânimo vai alterar o seu profetismo. Acredite ou não, o seu estado de ânimo vai prejudicar ou vai levantar o seu ministério a alturas extraordinárias. Então, você não pode descuidar de que você é um homem, assim como Elias, sujeito às questões das injustiças, às questões da vida, de que muitas vezes nós nem sabemos o porquê estamos enfrentando ou o que está acontecendo. Nós temos o próprio exemplo de Jó. Eu me lembro uma vez de que nós estávamos passando um problema muito sério quando eu estava no Brasil, e algum irmão chegou para mim e falou assim, não, pastor, alguma coisa está errada. Eu falei assim, irmão, está tudo errado. Vivemos num mundo quebrado, o que você está querendo dizer? Não, não, pastor, tem alguma coisa errada, porque não é possível o diabo estar se levantando desta forma. Falei para ele, meu irmão, por que você tem essa teologia de achar que os seres humanos, os homens de Deus, só passam por problemas difíceis como uma consequência de uma causa? Não podemos negar de que existem causas e também existem consequências, mas nem tudo na vida é fruto de que você errou ou falhou. Eu perguntei para ele, qual foi o erro que Jó cometeu? Qual foi a falha que Jó cometeu? Né? A Bíblia fala ali, por intermédio do apóstolo Paulo a Timóteo, dizendo que o homem piedoso, ele passará muitas tribulações sobre essa terra. Então, essa dificuldade de nós vivermos com a dor, essa dificuldade de vivermos com o problema, essa dificuldade que temos de viver com as questões que é inerente à vida, né? Somos homens sujeitos, e isso atrapalha, muitas vezes, o percorrer, o desfrutar de Deus, mesmo em momentos difíceis, como vemos Jesus propondo em João 16. Olha, vai acontecer situações, vocês vão ser dispersos, mas aprendam a ter paz, aprendam a manter o bom ânimo, porque eu venci o mundo, e vocês certamente também vencerão. Essa questão é fácil? Não, não é fácil. Viver com problemas é uma questão complicada. Me lembro uma vez, uma irmã chegou para mim, pastor Jamal, eu assim, pois não, irmã,
Você poderia orar por mim? Eu tenho o hábito de sempre perguntar o motivo da oração, porque eu já recebi cada pedido de oração que nem Jesus acredita que aquilo existe. Ela fala, não, pastor, eu estou cansada de ter problema, estou cansada de ter dificuldade, estou cansada de ter luta, eu queria ter paz, eu não queria ter problema. Eu chamei ela, coloquei a mão sobre a cabeça dela, falei, Senhor Jesus, muito obrigado por essa irmã ter vivido conosco muito tempo, mas agora eu peço que o Senhor a recolha, ela precisa morrer. Ela falou, que isso, pastor? Cruz credo, o que é isso? Assim, irmã, a única forma de você parar de ter lutas e ter dificuldades na sua vida é ter morrido, e morrido bem, tem que morrer salvo, porque senão a luta aumenta. Ela chegou dando risada, falei, pois é. Então, são exemplos de como nós temos muita dificuldade de entender que somos homens sujeitos. Bem, aceitando a nossa humanidade, como que nós temos que lidar com ela? Aqui estão algumas questões importantes. A gente lida com a nossa humanidade, em primeiro lugar, aprendendo a ser vulnerável. Deixa eu te fazer uma pergunta bem séria aqui. Quem é que conhece as suas dores? Quem é que conhece a sua vulnerabilidade? Quem é que conhece as suas fraquezas? Quem é que sabe a dor que você está sentindo aí dentro? Quem é que sabe que a injustiça bateu na porta da sua casa, do seu ministério, do seu trabalho, da sua empresa? Quem é que sabe a dimensão das situações que você está vivendo aí dentro? Você observa que um dos problemas de Elias não era a sua relação com Deus. Os problemas de Elias era a sua relação consigo mesmo. Em todos os momentos, Elias era um homem sozinho. Inclusive no momento de sua maior crise. A Bíblia diz ali em Reis que ele deixa o seu servo e caminha sozinho no momento da maior dor, no momento do maior sofrimento, no momento da sua maior dificuldade ministerial, ele andou sozinho. Queridos, eu sei de que andar sozinho é mais rápido. Eu sei que andar sozinho muitas vezes é mais fácil, mas andar sozinho não é o melhor caminho. E às vezes a gente tem um discipulado muito mentiroso, a gente tem uma vulnerabilidade muito mentirosa, mais para inglês ver do que realmente para tratar a situação. Se você observar o texto ali do livro de Tiago, que nós olhamos, Tiago capítulo 5, versículo 17, ele está num contexto de problemas inerentes à humanidade. Ele começa dizendo, olha, se está alguém doente, não tem quem não entre em crise com as doenças. Aprenda a lidar. Ou seja, não seja vencido pela doença. Vença a doença, vá lá, chama os presbíteros da igreja. Depois ele fala sobre Elias, as questões da vida humana. Depois ele diz sobre o pecado, e diz novamente que a gente tem que aprender a viver em vitória contra o pecado. Então, uma das questões que vão nos ajudar muito é a vulnerabilidade. E é impressionante. Eu sou pastor, queridos. Eu estou nesse ministério há 30 anos. Já não sou mais um menino, já não sou mais uma criança. Sou um homem bem vivido. E eu sei muito bem do que estou falando. Porque eu não estou falando de vocês, eu estou falando de mim. Estou falando de muitos que eu discipulo, de muitos que eu cuido. Estou falando de uma longa história da dificuldade que nós temos de ser vulneráveis. Interessante, porque se você pega lá, 2 Coríntios, eu quero ler com você, capítulo 12, vamos lá? Capítulo 12, versículo 10 em diante. O texto fala uma coisa muito interessante aqui. O texto diz assim, pelo que sinto prazer nas fraquezas. Como? Pastor, isso está na Bíblia? Sim, eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Como que é isso? Aqui está o retrato de um homem que soube lidar com a sua humanidade. Ele soube lidar com aquilo que Deus permitia que ocorresse na sua vida. Ele dizia o seguinte, que mesmo diante da dor, do sofrimento, da angústia, ele compreendia que é na fraqueza que ele se sentia fortalecido no Senhor. Então, se a força de Deus, se a graça de Deus, se a excelência de Cristo se manifesta na fraqueza,
Por que que nós queremos sempre estar assim como quem está na crista da onda, como quem está surfando o melhor momento da vida? Por que que temos dificuldade? Por que que permitimos que as pessoas criem essa certa áurea de divindade ao redor do nosso ministério? Por que que nós temos dificuldade de dizer assim, é realmente da fraqueza de que eu vejo a graça e o favor do Senhor? Não somente Paulo, nós temos outros exemplos. O próprio Jesus, quando estava com seus discípulos, se for ver numa questão hierárquica, ele estava abrindo seu coração, não para quem estava sobre ele, mas para quem estava sob ele. Ele disse, olha, ora comigo, minha alma está angustiada. Ou seja, estou passando um momento muito profundo da minha vida. Gente, a questão da vulnerabilidade, para mim, é determinante para alguém estar no ministério. Hoje, depois de muitos anos, eu nunca estabeleceria um homem no ministério sem saber que ele tem a coragem de ser vulnerável diante das suas fraquezas. Eu nunca estabeleceria, colocaria as minhas mãos sobre um homem que ainda o espírito de orgulho, de vaidade, domina o seu coração, porque ele tem dificuldade de expressar a sua humanidade e as suas fraquezas. Porque isso vai ser a corrosão do ministério dele. E corroendo o seu ministério, automaticamente vai correr também tudo o que está ao redor. Qual é a dificuldade de ser vulnerável? Tudo bem, você não precisa ser vulnerável para a torcida do Corinthians, mas alguém tem que saber o que está acontecendo com você, querido. Alguém tem que saber quais são as suas reais vulnerabilidades. E eu vou dizer novamente, um homem que não é capaz de ser vulnerável, para mim, é uma observação minha, ele está desqualificado para estar no ministério. Ele está desqualificado para continuar avançando para o propósito de Deus. Então, pense sobre isso. Pense sobre isso. A outra questão é, para quem que nós vamos pedir ajuda? Os nossos problemas nem sempre são resolvidos no quarto de oração. Nem sempre são resolvidos. Nós precisamos aprender a buscar alguém que realmente vamos ser vulneráveis. Porque, às vezes, a gente tem a tendência de, quando a coisa estoura, arrebenta, depois, quando só estão os cacos, que muitas vezes, em algumas situações, não tem mais como consertar perfeitamente. Aí a gente pega e abre o coração. Isso é errado. Isso não é uma conduta correta para a responsabilidade que pesa sobre os nossos corações. Então, eu quero te aconselhar essa manhã, te encorajar, você de fato fazer uma sondagem dentro do seu coração e ver com quem de fato você tem aberto seu coração em termos de vulnerabilidade, onde você é quem você é, com as suas fraquezas e com as suas situações. Coloque isso no seu coração, deixa isso assentar dentro de você. Vai fazer bem para a tua alma, vai fazer bem para o teu coração. Acredite, no momento quando você tem que se expor, muitas vezes é vergonhoso, muitas vezes dói, porque você observa Elias, quando ele estava no espírito e no exercício do ministério, ele estava lá, entendeu? Mandando fogo cair do céu, consumindo todo mundo, ele estava lá, tirando sarro dos profetas de Baal. Ei, talvez Baal esteja dormindo, né? No exercício da nossa unção, quando você está debaixo da unção ministerial, tá tudo bem, tá tudo muito gostoso, porque aquilo te alimenta, e eu sei que alimenta, o exercício do ministério nos alimenta, mas ao mesmo tempo, ele não pode esconder um ser humano com problemas, com dificuldades dentro do seu coração. Pense nisso. Agora, uma outra questão que eu quero que você pense aqui, quais são as fontes de nossas crises no ministério? Por que que a gente, às vezes, entra em crise no ministério? Por que que realmente a gente passa por momentos difíceis como Elias passou, ao ponto de não conseguir lidar bem com a sua humanidade? Para mim, acima de tudo, o que mais gera crise no ministério são as expectativas erradas do próprio exercício do ministério. Eu estou certo disso, não está claramente exposto na Bíblia, estou falando por inferência,
Mas Elias tinha uma certa expectativa de que aquele dia de verdade Israel iria se converter. Ele tinha na sua consciência de que o avivamento que iria transformar Israel estava ali à porta da sua, da sua ação. Ele estava ali crendo que Deus ia fazer algo extraordinário. Quando Elias observou e percebeu que o resultado de todos os seus esforços não foi bem aquilo que ele estava esperando. Isso é uma fonte de crise profunda e nós temos muita dificuldade de lidar com isso, não é verdade, irmãos? Muita dificuldade. Então, uma vez eu estava conversando com um pastor e falou assim, não, pastor Jamal, nós estamos crendo no ministério que vai varrer o mundo, que vai resolver, mais ou menos assim ele estava dizendo, os nossos problemas. Eu falei, querido, eu fico muito feliz de ver você com essa empolgação tudo, mas eu não consigo ter a mesma fé que você. Eu falei assim, como assim, Jamal? Eu não consigo acreditar nesse avivamento que vem num estalar de dedos, ou seja, o avivamento de Thanos, né? Estalar de dedo resolve todo o problema da humanidade. Eu não creio dessa forma. Eu creio que o avivamento ele vem por ondas, ondas de restauração, ondas de restauração. Então Deus restaura um aspecto, depois Deus vem com outras ondas e restaura outro aspecto, e Deus restaura outro aspecto. E diante disso nós vamos ter que lidar com muitas dificuldades, vamos ter que lidar com muitos desafios. Eu não acredito dessa forma, de que o avivamento é uma solução imediata para todos os problemas da humanidade, da sua igreja local. E eu acho que muitos de nós, às vezes, pensamos de que o avivamento vai vir, e Deus, assim como na operação de Thanos, né, dá um estalar de dedo, e a sua igreja agora é uma igreja saudável, uma igreja madura, uma igreja 100% comprometida com os valores do reino de Deus, e você chegou, então, ao 100% do exercício do seu ministério. Bem, se você acredita assim, eu não vou entrar em guerra com você. Eu, pessoalmente, nos anos que eu tenho servido ao Senhor, sempre vejo que é um processo. Então, uma das formas de você aprender a lidar com a sua humanidade, o exercício do seu ministério, é você aprender a alinhar expectativas. Se você pega Lucas capítulo 24, você vai observar que os discípulos estavam desviados. Eles estavam a caminho de Emaús e eles diziam consigo mesmo, né, a respeito das coisas que haviam acontecido. Quando Jesus aparece para ele, faz a pergunta, dizendo, o que vocês estão conversando entre vocês? E a gente conhece a história e diz, não, você parece forasteiro, não sabe dos últimos fatos que ocorreram aqui em Israel? E ele falou, quais? Eles então relatam a respeito da morte de Jesus, mas há uma passagem aí em Lucas 24 que diz assim, e nós esperávamos que ele seria o restaurador de Israel. Eles tinham aquela teologia do Messias político, que era uma teologia recorrente ali entre os judeus, e eles, por causa destas crenças equivocadas, não souberam lidar com a sua humanidade, foram dispersos e perderam o coração. Certamente, irmão, certamente, se Jesus não vai ao encontro deles e confronta aquilo que estava matando, eles teriam se perdido. E esse problema não acabou ali em Lucas 24, não. Se você vai para Atos capítulo 1, você vai observar ali no versículo 5, que o mesmo assunto estava entre os discípulos, ao ponto de Jesus falar, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, essa questão de tempos e épocas não compete a mim, ei, vamos focar aqui no meu propósito, né? Vocês vão receber o Espírito Santo e vão caminhar dentre as nações, começando aqui em Jerusalém, etc., e vão para cima. Então, você observa com essas passagens, ou como às vezes as expectativas erradas que nós temos do próprio exercício do ministério se torna uma fonte de frustração que altera o nosso estado de ânimo e acaba afetando o nosso profetismo. Alinhe as suas expectativas no ministério. Alinhe as suas expectativas em relação a uma igreja local. Alinhe as suas expectativas em relação ao que Deus colocou nas suas mãos. Alinhe isso. Esteja de bem com o seu ministério. Esteja de bem com aquilo que você está fazendo. A outra fonte que prejudica muito a nossa humanidade e que interrompe o percurso do nosso ministério são as comparações. Você observa ali no texto de Reis que ele está se comparando o tempo inteiro. Senhor,
Eu não sou maior do que os meus pais, da minha família. Senhor, todos se deixaram e eu fiquei sozinho. Senhor, ele está sempre se comparando. Cara, você tem que parar com essa tirania da comparação. Isso é uma tirania. Por que uma tirania? Você que recebeu o ministério pastoral não pode querer ter a mesma performance e o mesmo resultado de alguém que recebeu o ministério evangelístico, no sentido, por exemplo, de ganhar almas. Você tem que esperar o fruto segundo o propósito que Deus deu para você em relação ao seu ministério. Alinhe as suas expectativas e você vai perceber que esta fonte de frustração no próprio exercício do ministério vai diminuir absurdamente. Eu, certamente, sofri muito com isso, até o dia que eu tive paz no meu coração, porque como eu sou um plantador de igreja, então o plantador de igreja sempre sofre, no mínimo, com 3 grandes questões. Ele sempre envia os melhores que ele formou para abrir outras regiões. Ele está sempre em déficit de liderança. Outro caso, quando ele consegue estabelecer uma liderança saudável, madura e comprometida com os valores do reino, o exercício do seu ministério compele para ir para outra localidade e estabelecer outra igreja. Ele começa tudo de novo e sofrer as mesmas coisas de uma obra pequena, com a necessidade de pessoas, necessidade de recursos e assim por diante. O dia que eu entendi isso, falei assim, isso é inerente ao ministério. Isso faz parte daquilo que Deus me chamou. E eu parei de esperar do meu chamado e do meu ministério frutos de que o próprio exercício dele nunca vai me dar. Então, a comparação é uma tirania. Uma tirania em vários sentidos. Ela vai ser sempre uma fonte que vai trazer estrangulamento para a sua alma. Sempre vai te colocar numa posição onde você não conseguirá viver o melhor, e vou dizer novamente, o seu estado de ânimo certamente vai afetar o seu profetismo. Você precisa aprender a lidar com isso. Então, como que nós temos uma fé saudável? Qual que deveria ser a fé saudável? Se você ler a Bíblia no livro de Romanos, capítulo 2, o texto ali diz uma coisa extremamente interessante. Diz assim, transformai-vos, pois, pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis. Então, toda a experiência que nós temos em Deus e por Deus, ela é fruto de uma renovação mental. Eu nunca vou entrar no governo da minha humanidade, eu nunca vou exercer uma fé profunda no meu ministério, se eu não parar para pensar sobre quais são as minhas crenças. Se você observar o discurso de Elias e fizer uma análise ministerial do discurso de Elias, você vai observar que ele estava equivocado. Por exemplo, quando ele chega para Deus e diz, Senhor, todos te deixaram e eu estou sozinho. Não era verdade. O fato era que a crença de Elias estava equivocada. A crença dele não se fundamentava numa verdadeira análise da situação. Haviam 7.000 que não haviam sido dobrados a Baal. Muitas vezes, as fontes das nossas crises, onde leva a nossa humanidade a passar por situações complicadas, é fruto das nossas próprias crenças. Então, eu desafio você agora, dentro dessa dualidade entre você ser um homem sujeito às questões da vida, mas, ao mesmo tempo, ser um homem de fé, onde você, diante de problemas e dificuldades, você alinha suas crenças ao ponto de dizer, ó, minha alma, vá ao seu descanso, porque mesmo diante da minha humanidade, mesmo diante dos meus problemas, mesmo diante das situações que eu estou vivendo, eu vou orar, eu vou interceder, eu vou fazer a obra que Deus colocou na minha mão para eu fazer. Então, a gente percebe a análise das nossas crenças. Se você tem crenças corretas, certamente você vai ter atitudes corretas. A crença, eu diria que ela é o fundamento, enquanto a fé é a ação. Ou seja, a ação que é proveniente da fé é fruto das nossas crenças. Eu criei, como diz Paulo em Coríntios, por isso falei. Nós também cremos, por isso falamos.
Muitas vezes nós temos que entender de que os nossos pensamentos não são de fatos, pensamentos corretos. E aí você fala, não, eu estou sentindo. Não, na realidade, sentimento é uma questão muito interessante, porque o que você está sentindo é fruto do que você está pensando. Se você pega a história de Elias, toda a crise que ele estava vivendo ali no ministério, toda a crise que ele estava vivendo, a dualidade da sua vida entre ser um homem de Deus que ora, o fogo cai do céu, ser um homem de Deus que ora e o céu fecha e a chuva não cai, ele ora e o céu abre e a chuva desce, mas ao mesmo tempo em crise existencial, simplesmente era por causa do quê? Dos seus pensamentos. Nós temos que parar para pensar sobre o que nós estamos pensando. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Você para pensar sobre o que você está pensando? Quantas vezes você faz isso no dia? Quantas vezes você faz isso na semana? Quantas vezes você faz isso como uma prática, um exercício ministerial? Então, acredite no que eu estou te falando. Sentimentos não são sentimentos. Sentimentos, eles são a manifestação dos seus pensamentos. Atitudes não são, de fato, somente atitudes. Elas vão revelar as suas crenças. Precisamos parar para analisar essa questão. O que estamos pensando? É uma coisa interessante, por exemplo. Você já parou para pensar que Deus pensa? Como assim? Deus pensa. Ele fala lá, os meus pensamentos não são como os seus pensamentos. Os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Então, como é que eu sei quando Deus pensa? Quando ele fala. Quando ele fala. Eu conheço o coração de Deus, né? Traduzido aqui por pensamentos, quando ele fala. Então, quando eu sei o que está no meu coração? Quando eu falo, a boca fala do que o coração está cheio. Faça uma análise, querido, das frases recorrentes que você tem falado sobre o seu ministério, sobre a sua vida. Faça uma análise das frases recorrentes que você tem parado para pensar e falar, será que isso aí é fato da minha vida? Será que isso procede da verdade? Bem, então, terminando essa mensagem aqui, eu gostaria que você parasse para pensar sobre o que você está pensando e pensando sobre o que você está pensando, que você pensasse que mesmo diante das fraquezas, mesmo diante dos problemas, mesmo diante das dificuldades, você não tem o direito de parar. Você não tem o direito de desistir. Porque o ministério que você exerce, a função que Deus te deu no corpo de Cristo, é maior do que você mesmo. E aqui, uma questão que você tem que parar para pensar. Como que o diabo toma vantagem na sua vida, no seu ministério? Quando ele lança você contra você mesmo. Oh, Senhor, eu sou o menor da minha família. Senhor, todos te abandonaram, só eu fiquei. Senhor, quem sou eu? Não tenho condições, os meus esforços não são suficientes. O diabo sempre vai ter vantagem com alguém que não sabe lidar com a sua humanidade. O diabo sempre vai ter vantagem com alguém que pensa que o ministério é fruto dele mesmo. Não, na realidade, você está servindo a um propósito. Ele é maior do que você. Você está servindo um Deus que pode infinitamente e abundantemente além, inclusive das suas fraquezas. Inclusive das suas fraquezas. Eu não acredito que um homem de Deus possa se justificar que ele deixou o ministério, que ele deixou de fazer o que estava fazendo por causa das injustiças da vida. Não, de forma nenhuma. Se você olhar o histórico de Paulo, um dos exemplos que eu citei aqui, de alguém que soube lidar com a sua humanidade no exercício do ministério, ele foi assaltado, ele foi açoitado, ele foi náufrago, ele foi vítima de situações, mas ele dizia, uma coisa eu faço, uma coisa eu faço, uma coisa eu faço. Ele tomou o controle da sua vida e disse, eu deixo as coisas para trás e sigo para a soberana vocação do meu chamado. Eles não estavam usando a dor e o sofrimento para dizer, vou desistir. Não, isso não nos dá o direito de desistir. Jesus, no Getsêmani, quando estava suando sangue,
Ele disse: Senhor, eu sei, se for possível, Pai, passa de mim esse cálice. Mas, ao mesmo tempo, ele governou sua humanidade e disse: não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Não, de forma nenhuma. Você tem que corrigir os seus pensamentos. Você tem que entrar para esse universo chamado o seu homem interior e saber equalizar essa dualidade. Alguém que foi chamado para fazer algo maior do que você mesmo, que serve um Deus infinitamente poderoso, capaz de fazer infinitamente mais, mas, ao mesmo tempo, o exercício do ministério é por alguém como você, com fraquezas, com momentos difíceis, passando por injustiças, mas isso não te dá o direito de desistir. Eu quero concluir falando sobre a última fonte aqui das crises da humanidade de Elias no exercício do seu ministério. Eu quero falar um pouquinho da minha experiência, e eu aprendi, depois eu vou voltar para o texto ali de Reis 18 e 19. Eu tive um momento da minha vida muito difícil, extremamente difícil. Eu fui para o mercado, e quando eu fui fazer compras do mês para casa, eu desmaiei, e eu fui parar no hospital. Quando eu tive consciência de quem eu era e onde eu estava, eu já estava 3 dias internado. Fizeram vários exames, me viraram do avesso para descobrir o que tinha acontecido comigo, não descobriram. Aí eu fui procurar um médico, ali na região dos Jardins, em São Paulo, e ele falou assim: senhor Marcelo, fala um pouquinho sobre o seu estilo de vida. Falei assim: que hora que você dorme? Falei: 3 da manhã, 4. Falei: todo dia? Falei assim: todo dia, eu sou um homem noturno, eu produzo noturno. Falei: que hora que você acorda? Falei: 9 horas, 9h30, todo dia. Ok, seu Marcelo. Fala um pouquinho sobre a sua alimentação, como que você é? O que você come? Eu como isso, como aquilo, mas eu tenho a prática do jejum. Falei assim: o que é essa prática? Falei assim: todo ano eu faço um jejum de 40 dias e pelo menos umas 2 vezes por ano eu faço um jejum de 21 dias. Frequentemente eu faço um jejum de 1 semana e toda semana, pelo menos, eu faço 1 ou 2 jejuns. Ok. E ele falou assim: como que é o exercício da sua profissão? Eu sou pastor. E aí contei como que era a vida de pastor. Ele olhou para mim e falou assim: você é um homem de sorte. Ele não era cristão. Eu falei assim: por que homem de sorte? Só de você estar vivo e só de você não ter tido uma sequela absurda com que você passou, você realmente é um homem de sorte. E ele me explicou o quanto o estresse afeta a vida de um homem. Foi dali que eu aprendi que o estado emocional de um homem, de um ministro, altera o seu profetismo. E eu orando ao Senhor sobre toda aquela situação, o Senhor me abriu os olhos ali para esse texto que nós estamos analisando de Reis 18 e 19, uma sequência de como o diabo trabalha contra as nossas vidas e quantas vezes nós mesmos, por sermos negligentes, criamos uma fonte de frustração, uma fonte de problemas que causa esse desequilíbrio da nossa humanidade no exercício do nosso ministério. Isso está em 3 pontos. Você observa de que Elias, ele se esgotou espiritualmente. Ele já não queria mais exercer o ministério profético. Ele estava esgotado espiritualmente. Você observa que emocionalmente Elias, ele também estava abalado. Ele disse: não, eu não quero mais viver, não tenho mais vontade de viver. E você observa que fisicamente Elias estava exausto, que afinal de contas o cara tinha uma performance ministerial tão absurda ao ponto de apostar corrida contra os cavalos e ganhar. Semelhante igual a nós, né, irmãos? A gente pensa que a gente é Deus e a gente pensa que não tem limite físico. A gente acha de que ter limite no ministério é uma questão de carnalidade, de saber que existe um tempo saudável de trabalhar. Nós temos um psiquiatra na nossa igreja ali no Rio Grande do Sul. Ele é um psiquiatra que cuida da saúde mental dos juízes do Rio Grande do Sul. E ele chegou para nós e disse, falou assim: vocês aí da igreja
vocês criaram uma igreja insalubre, porque a forma como vocês pastoreiam e exercem, e pedem que as ovelhas exercem fé é insalubre, vocês vão adoecer e as ovelhas de vocês vão adoecer também. A gente falou, uau, a gente tem que ouvir esse homem. Então, na minha conclusão, o que eu quero dizer? Existe uma artimanha do Satanás, do inferno, que você não pode cair nela. Eu quero que você se acorde para isso. Geralmente, o diabo, quando ele quer destruir sua vida, seu ministério, ele vai gerar em você uma exaustão física. Porque num corpo cansado, a unção não flui. Num corpo cansado, você vai ser atacado na sua alma. Então, o diabo geralmente começa pelo corpo. Você percebe que Elias chegou à exaustão física. Depois chegou ao esgotamento ministerial. Aí, consequentemente, ele foi afetado no seu espírito. Então, nem sempre a ordem segue corpo, alma e espírito. Mas quando essas três coisas, elas geram um mix na sua vida, você está num cansaço físico absurdo, você está num esgotamento da alma horrível, você vai começar a ser atacado no seu espírito. Sabe de que forma? Você vai começar a duvidar do seu chamado, você vai começar a duvidar da sua unção, você vai começar a duvidar dos seus dons, você vai começar a desacreditar de que é válido o que você está fazendo, de que não é tão importante. Os resultados, por mais que sejam importantes e significativos, já não terão mais tanto sentido para você. E eu não quero dar o nome porque eu não sou médico, eu sou só um pastor, eu só sou um servo de Jesus à sua igreja. Mas essa é a grande artimanha do inferno. É esgotar o seu corpo, é suprimir a sua alma para atacar o seu espírito. Quando eu entendi isso alguns anos atrás, eu aprendi a descansar. Eu aprendi a conversar comigo mesmo. Eu aprendi a ser vulnerável. Eu aprendi de que esse mundo não é justo e que injustiças de fato acontecerão, de que no exercício do ministério a minha humanidade constantemente vai ser provada, mas isso não me dá o direito de parar. Elias, um homem sujeito, mas ele orou. Então eu nunca mais permiti que o diabo tivesse acesso ao meu coração dizendo, ei Marcelo, você é muito fraco ao ponto de não poder estar no ministério, ao poder não exercer a questão. E aí eu falei, uau, Senhor, obrigado. Obrigado por isso. Eu quero orar por você, meu irmão, porque eu tenho certeza que muitos de nós aí, né, passamos momentos dificílimos, foram 2 anos e pouco aí, de muita luta, muita dificuldade. Muitos de nós estamos voltando agora e começando a descobrir de fato a igreja que nós temos, o tipo de gente que está conosco. Então os desafios são enormes, mas não permita o diabo jogar você contra você mesmo. Não permita o diabo colocar no seu coração coisas irreais, que não são verdades sobre você mesmo. Você é amado pelo Senhor, há um dom sobre a sua vida, há uma graça sobre a sua vida, há a vida de Deus, há pessoas que estão sendo alimentadas, estão sendo orientadas por você. Há algo muito glorioso, algo muito santo, algo muito especial sobre a sua vida. E numa outra oportunidade, eu quero explicar um pouquinho sobre o que é fraqueza, porque muitos de nós estamos vivendo momentos muito difíceis, né, colocando o nome de fraqueza em muitas outras coisas que não tem nada a ver com fraqueza. Mas eu quero orar com você, principalmente por você que se identifica com essa mensagem. Eu gostaria que nós tivéssemos aí o Ministério de Música em adoração ao Senhor, é possível? Eu sei que eu passei um pouquinho do meu tempo, mas eu gostaria que nós ficássemos em pé. Eu não sei se você quer se ajoelhar na sua cadeira, ou ir lá para o altar, ter um tempo a sós, ou ficar em pé no seu lugar. Eu não sei o que você vai fazer. Eu acho que a posição em si não é tão determinante, senão principalmente a disposição do seu coração.
Talvez, quem sabe você não pode hoje mesmo já começar uma certa vulnerabilidade e dar um abraço no irmão aí e falar assim, cara, eu estou precisando de ajuda. Eu estou precisando de sua oração, eu estou precisando de um apoio aqui. Eu estou precisando de alguém comigo aqui, não estou no meu melhor momento. Quem sabe você não começa a procurar, né, aí talvez seu discipulador, seu líder que está ao seu lado, e começar essa vulnerabilidade. Quem sabe você não vai lá agora, naquele posto da desistência, que talvez ninguém sabe que dentro do seu coração você já está entregando o cajado. Diz, não, Senhor, de forma nenhuma. Não, a minha dor e meu sofrimento, a minha injustiça não me dá o direito de retroceder. Não, eu sou sujeito, mas eu vou orar. Vamos ter um tempinho de oração, enquanto o ministério de louvor ministra ao Senhor. Vamos lá, queridos, escolha uma canção que expressa um pouquinho aquilo que nós ouvimos da parte do Senhor. E eu gostaria que, enquanto os nossos irmãos tivessem esse tempo ali de louvor e adoração, debaixo dessa atmosfera sobrenatural, você rasgasse o seu coração. Vamos lá. O reclamar chopleriander e caias. O reclamar vacílias. Me encobrir, O reclamar parecer que eu vou afundar. o reclamando e cora lá. Lembrarei, O reclamando e me lembrarei. Senhor Jesus, nós te damos graças pelo privilégio que o Senhor nos deu de servir a sua casa. Senhor Jesus, o privilégio de servir a tua igreja. O privilégio, Senhor, de servir os nossos irmãos. O privilégio, Senhor, de estarmos no ministério. Não há justiça em nós, Pai, que nos dê o mérito de assumirmos essas funções e essa posição. Mas o Senhor, na sua sabedoria e soberania, nos escolheu. E nós sabemos, ó Pai, que isso vem do Senhor. Ninguém pode tomar por conta própria isso, senão a honra concedida por Ti. Pai, nós também sabemos, Deus, que no exercício deste ministério muitas vezes dói, machuca, fere, mas Deus, nós estamos aqui para pensar sobre a respeito do que estamos pensando e dizer não, eu não vou retroceder, eu não sou daqueles que retrocedem, eu não sou daqueles que desistem, eu não sou daqueles que permite a chama apagar, eu não sou daqueles que esfria, eu não sou daqueles que retrocede, Senhor, eu estou aqui junto com os meus irmãos, clamando por minha alma, clamando pela alma dos meus irmãos, dizendo, Deus, nós estamos aqui para seguir para o prêmio da soberana vocação. Senhor, venha o avivamento no coração dos meus irmãos. Senhor, venha o avivamento no coração dos meus irmãos. Senhor, que eles de fato possam, como você disse, mesmo no momento da dor, do sofrimento, ter paz, que eles tenham paz com eles mesmos, que eles tenham paz no ministério, que eles tenham paz na família, que eles tenham paz interior para poder construir, para poder exercer o ministério em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, que uma graça de renovo esteja sobre nós. Queridos, eu sinto no meu coração de você estender as mãos sobre o ombro de alguém. Ore por alguém agora. Coloque as suas mãos sobre alguém, deixa o Espírito Santo te guiar. Dê uma palavra de encorajamento para quem está aí. O reclamar basteque lemando rouba basteque de. Vi preface as tequelando dorri que até clamando robiasse as tequenebibiosos. É tempo do fraco dizer eu sou forte. É tempo de se levantar no seu espírito. É um tempo de renovo. Aleluia. Oh, reclamando. Aqueles que da fraqueza tiraram força. Assim vai ser você nessa fraqueza. Deus vai levantar o seu ministério, uma nova estação. Um tempo renovado, vento novo, um odre novo, vinho novo da parte do Senhor. Aleluia! Oh, reclamando, promessa que você não vai me
reclamando, que eu clamo, Senhor, por uma unção que brota de dentro dos espíritos desses meus irmãos e traga um renovo celestial, que as fontes voltem a jorrar, que os rios de Deus voltem a fluir nesse interior, em nome de Jesus. Oh, reclamando. Oh, reclamando. Você tem um nome que acalma. Lua. Aleluia. Tem um nome. Senhor, nós te damos graças. Você é bom em todo tempo, Senhor. Você é bom em todo tempo. Nós te damos graças pelo seguinte graças por sermos ministros de maldade. Graças, Senhor, pela luz do Evangelho brilhar no nosso tempo. Graças te damos, Pai. Aleluia. Que acalma a Aleluia. tempestade. Aleluia. Você tem Davi, se você quiser assumir a liberdade, meu amado. Obrigado, querido. Aleluia. Muito obrigado, querido. Você tem um nome Aleluia, Senhor. que lança fora o medo. Canta essa canção, canta. É Jesus. Que a paz. E que a paz é uma promessa. Levanta as suas mãos e declare. E você não vai, vem, Senhor. Seguro estou aqui e lembrarei. Você tem o nome, você tem o nome que acalma a tempestade. Você tem o nome que ilumina a escuridão. Você tem o nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Aleluia. Pastor Marcelo, muito obrigado, querido. Que palavra poderosa da parte do Senhor. Vamos dar um aplauso ao Senhor Jesus. Muito, muito, muito obrigado. De alguma forma, você não pôde estar conosco aqui presencialmente, mas você esteve aqui, não é? A palavra foi... Amém, gente? A palavra foi liberada, mas você está devendo uma vinda para cá, viu? Vamos... Nós vamos alinhar isso aí depois, para você estar conosco numa próxima oportunidade. Muito obrigado. Quem foi abençoado, diga amém. Deus te abençoe, meu querido. Depois nós conversamos, tá bom, querido? Fica na paz aí.